Olá! Então hoje, falando um pouco mais sobre as constelações familiares sistêmicas, nós vamos falar sobre o grande pai das constelações, que é o Bert Helling, e a Sophie Helling, que também é sua esposa, mas o Bert Helling foi o grande criador e ele que fez essa grande descoberta sobre esse fenômeno maravilhoso, que abriu um grande portal com possibilidades infinitas para que nós possamos resolver grandes questões, conflitos familiares e entender como essas coisas operam nas nossas vidas. Então, o Bert Helling hoje, ele deve estar aproximadamente com seus 92 anos, graças a Deus ainda está vivo. E quando ele era muito jovem, né, na sua infância, ele nasceu ali mais ou menos entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Era um momento de muito conflito que ele estava vivenciando naquele momento. Então, crescendo dentro desse cenário de grande conflito, de guerra, neste momento da história, os nazistas eles convocavam pessoas mais jovens para que elas pudessem ser representantes em algumas batalhas. Então, não demorou muito, né, ainda cedo, o Bert Helling ele foi convocado para poder servir na Bélgica. E quando ele foi para poder fazer este trabalho, dentro desse conflito que estava acontecendo, em algum momento ele foi capturado pelos Estados Unidos e ficou como prisioneiro mais ou menos por um ano, até que ele conseguiu escapar desse cenário que ele estava vivenciando, e então ele foi para Berlim, onde ele se formou em teologia como padre, e logo após ele foi fazer um trabalho missionário na África do Sul. E neste momento ele teve a oportunidade de fazer um trabalho com a comunidade dos Zulus, onde ele teve uma grande experiência com aquele povo e observando, né, mediante aquele trabalho que ele estava fazendo, como era a convivência daqueles povos, e também era um momento bem complexo naquele momento, observando a maneira como aquelas pessoas viviam, ele ficou impressionado como que um povo com conceitos e cultura e modo de vida de forma tão complexa conseguia viver tão em harmonia e sem tantos conflitos, com quase nenhum conflito, comparado às pessoas que viviam no mundo ocidental. Então ele percebeu e foi observando que a maneira como aquelas pessoas lidavam dentro da sua comunidade para resolver os conflitos, as decisões que eram tomadas sempre tomadas com consciência, com o objetivo de servir um interesse em comum que beneficiasse a todos e não apenas os interesses de cada um. Ele começou a ter um grande aprendizado sobre como aquelas pessoas se respeitavam, a maneira como aquelas pessoas lidavam uma com as outras e como elas iam liderando e lidando com esses conflitos que aconteciam. E isso fazia com que elas vivessem de forma muito mais harmônica. E, num dado momento, uma das pessoas que lideravam junto com o Bert Helling fez a seguinte pergunta para ele: Bert, se você tivesse que escolher entre as pessoas e os conceitos morais, quem que você escolheria? Então essa pergunta deixou o Bert Helling muito intrigado e ele ficou pensando muito sobre isso, porque como um padre, naturalmente ele deveria dizer que ele escolheria as pessoas. E refletindo sobre isso e sobre todas as coisas que ele estava observando, a fenomenologia, né, que era o processo de observação que acontecia dentro daquele cenário que ele estava vivendo, ele começou a observar que as pessoas normalmente elas escolhem a moral, elas escolhem os conceitos morais. Então ele começou a se perguntar o que é que opera por trás dessa consciência que faz com que as pessoas escolham os valores morais a ponto de excluírem outras pessoas em nome daquilo que elas acreditam. E nós podemos observar isso quando nós vemos um grupo de pessoas, por exemplo, que não compactua com as nossas ideias ou que não compactua com os mesmos valores que nós temos, e nós temos uma tendência a excluir essas pessoas. Elas não fazem parte. Mas quando nós encontramos algumas pessoas que têm um estilo de vida parecido com o nosso, que têm valores parecidos com os nossos, nós nos sentimos mais pertencentes a este grupo. Então, observando sobre isso tudo, o Bert Helling começou a perceber e a observar que por trás dessa consciência existe uma consciência leve, existe uma consciência pesada em relação às coisas e a maneira como nós lidamos com essas coisas.
Mas também ele observou que essa questão da consciência leve e da consciência pesada, não necessariamente ela tem nada a ver com aquilo que é certo e com aquilo que é errado, porque nós somos capazes de fazer coisas erradas de consciência leve e somos capazes de fazer coisas certas com a consciência pesada. Nós sentimos culpa por essas coisas. Então, um exemplo que eu poderia dar aqui é que às vezes nós adquirimos algum vício, nós bebemos muito ou fumamos, ou fazemos alguma coisa que vai prejudicar a nossa saúde, por exemplo, comemos muito açúcar, e nós fazemos isso de consciência leve, mesmo sabendo que essas escolhas elas podem destruir a nossa vida de alguma forma. E também fazemos algumas coisas que aparentemente são boas, mas nós sentimos consciência pesada, sentimos culpa. Isso acontece, por exemplo, vamos supor que nós vamos fazer uma viagem de carro com os nossos amigos, e aí, de repente, nessa viagem de carro acontece um acidente e alguns dos nossos amigos perdem a vida. Então, aquilo que aconteceu foi um fato, e um fato trágico que trouxe algo de muito ruim. E, provavelmente, dentro desse cenário que eu estou ilustrando, não foi culpa. Vamos supor que veio um carro de uma outra pessoa que estava bêbada e bateu nesse carro. Então, quando nós vemos aquele cenário e nós percebemos que nós perdemos alguém que nós amamos, por exemplo, mesmo que aquilo não tenha sido nossa responsabilidade, nós nos sentimos de consciência pesada, porque aconteceu um acidente e nós sobrevivemos, mas um dos nossos amigos não sobreviveram. Às vezes a gente chega num local, em casa, e aí vamos supor que tem uma epidemia, várias pessoas estão passando mal por causa de alguma coisa, tem uma epidemia que está acontecendo ali, uma virose, e a gente está lá super bem, saudável, acabamos de chegar de viagem, nem sabia o que estava acontecendo, e de repente a gente começa a sentir um mal-estar em relação àquilo. E aquilo não é nossa culpa, mas nós nos sentimos de consciência pesada. Então, a questão da consciência leve e da consciência pesada, ela não tem a ver com aquilo que é certo e aquilo que é errado, mas nós sentimos essa consciência. Então ele começou a observar que essa consciência leve e essa consciência pesada, ela acontecia dentro de alguns cenários e ela respeitava, por exemplo, uma ordem, né, que é uma hierarquia. Então, vamos supor que eu tenho que estou dentro do meu trabalho e aí de repente eu estou percebendo que o meu superior está fazendo alguma coisa que é errada. E ele é o meu supervisor ou ele pode ser o meu chefe. Se eu tiver que chegar e chamar a atenção dele por alguma coisa, ou tiver que falar isso, eu vou sentir uma certa consciência pesada, porque na minha consciência é como se eu estivesse desrespeitando essa hierarquia. Mas se eu chego em casa e vejo meu sobrinho fazendo alguma coisa errada, ou se eu tenho algum subordinado, eu não tenho nenhum problema em chegar e chamar a atenção dele, porque ele está a um nível de hierarquia abaixo de mim. E eu faço isso de consciência leve. Também existe uma consciência de equilíbrio de troca. Então, nós observamos isso quando, por exemplo, alguém pega alguma coisa que nós deixamos cair no chão, ou te convida para tomar um café. E provavelmente a próxima frase que você vai dizer é: a próxima vez que eu te encontrar, eu pago o café, ou eu pago o almoço. Porque nós sentimos essa necessidade de troca. Então, essa consciência, ela opera dentro dessas leis que o Bert Helling inicialmente chamou de as leis do amor, as ordens do amor, que é a hierarquia, o pertencimento e o equilíbrio entre o dar e o receber. E observando essas ordens, nós podemos dizer que nada mais é do que as ordens naturais da vida. E assim foi surgindo o fenômeno das constelações familiares. Logo depois, o Bert Helling também observou que esse nível de consciência que opera por trás do nosso comportamento e faz com que nós tenhamos esse sentimento interno de posicionamento em relação às pessoas, em relação à vida. Essa consciência, ela opera em todos os níveis, em todas as classes. Era um fenômeno universal que independia de raça, ou continente, ou qualquer lugar. Essas leis, elas eram universais. E ele também observou algo mais, que além de isso operar de forma universal, por trás da consciência dos seres humanos, ou seja, elas também operam dentro do nosso sistema familiar. Então não é apenas aquilo que acontece comigo,
mas essa consciência ela opera dentro de todo o meu sistema. E quando algo é feito ou é excluído dentro do meu sistema familiar, esse sistema ao qual eu pertenço, existe aí uma consciência coletiva que faz com que esse fato que ocorreu, ele busque naturalmente por uma compensação, que pode ser ou na minha vida, ou que pode ser na vida de alguns dos meus descendentes, ou daqueles que vão vir posteriormente, e em algum nível essa consciência coletiva ela vai operar para que esse sistema entre em equilíbrio, e através desse sistema fenomenológico nasceu as constelações familiares. E a constelação familiar, ela é maravilhosa nesse sentido, porque a partir do momento que nós entendemos essa consciência que acontece, como essas coisas operam dentro dessas leis do amor, dentro dessas leis naturais da vida, e como isso opera não só na minha vida, mas dentro de todo o meu sistema familiar, e isso passa de uma geração para outra geração. Quando nós constelamos alguma questão, isso abre um portal para que nós possamos colocar as coisas em ordem. Porque então o Bert Hellinger, ele percebeu através desse fenômeno, essas leis que operam nas nossas vidas, através da nossa consciência, e que não acontece apenas na minha vida ou apenas na sua vida, mas ela acontece dentro de todo o nosso sistema familiar. E como nós sabemos, a vida não começou em nós, ela começou muito antes de nós, através daqueles que vieram primeiro. As constelações trouxe a possibilidade de nós olharmos para as nossas questões, para os nossos dilemas, para os nossos emaranhamentos, para aquilo que está em desordem. E através das constelações nós podemos colocar isso em ordem, estabelecendo a ordem novamente para que a nossa vida possa estar em equilíbrio. Então, no próximo vídeo, nós vamos aprender um pouco mais profundamente sobre o que significa de fato essas ordens, né? Ou seja, a hierarquia, o pertencimento e o equilíbrio entre o dar e o receber. Então, te vejo no próximo vídeo. Até lá!